Em nosso estudo de hoje, a lição 40 do livro Palavras da Vida Eterna. Enquanto podes, tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Cristo. Palavras de Paulo na carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 10. Constrangido a examinar a conduta do companheiro nessa ou naquela circunstância difícil, não lhe condenes os embaraços morais. Lembra-te dos dias de cinza e pranto em que o Senhor te susteve a queda a poucos milímetros da derrota. Não te acredites a cavalheiro dos novos problemas que surgirão no caminho. Todo serviço incompleto que deixaste na retaguarda buscar-te-á de novo o convívio para que lhe ofereças acabamento. E o remate legal de todas as nossas lutas pede o fecho do amor puro como selo da paz divina. As pedras que arremessaste ao telhado alheio voltarão com o tempo sobre o teto em que te asilas, e os venenos que destilaste sobre a esperança dos outros tornarão no hausto da vida ao clima de tua própria esperança, testando-te a resistência. Aprende, pois, desde hoje a ensaiar tolerância e entendimento, para que o remédio por ti mesmo encomendado às mãos do agora não te amargue a existência, destruindo-te o coração. Toda semente produz no solo do tempo, e as almas imaculadas não povoam ainda a terra. Não distribui, portanto, a paciência e a bondade com todos aqueles que se enganaram sob a neblina do erro, para que te não faltem a paciência e a bondade do irmão a que te arrimarás no dia em que a sombra te ameace o campo das horas. Auxilia enquanto podes, ampara enquanto possas, socorre o quanto possível, alivia quanto puderes, procura o bem seja onde for e, sobretudo, desculpa sempre, porque ninguém fugirá do exato julgamento na eterna lei. O Emmanuel vem hoje lembrar alguns conceitos que a gente está sempre trabalhando, né? Quando ele fala aqui o seguinte, ele fala que toda semente produz no solo do tempo, e as almas imaculadas não povoam ainda a terra. Em primeiro lugar, a gente vai partir do princípio de que na terra não existe perfeição. A gente sempre trabalha esse conceito, até porque esse conceito é de uma importância muito grande para a gente, quando pensar em julgar alguém, né, ficar examinando a conduta dos outros, a gente pensar se nós temos um caminhão de defeitos ainda. E iniciamos agora um estudo, como diz Jesus, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Esse conhecimento vai aos poucos provocando na gente, através da nossa consciência, a iniciativa para modificar o quadro em que a gente se encontra. Mas não tem ninguém na perfeição, né, aqui na Terra, todos nós carregamos um monte de problema ainda. Então ele vem falar aqui para a gente, quando a gente for constrangido a examinar a conduta do companheiro nessa ou naquela circunstância difícil, não vamos condenar os embaraços morais. Não faz isso. É sempre bom a gente pensar assim, né? Já esteve pior, está melhorando, está tendo as oportunidades. A vida vai ensinar de alguma maneira, igual fez com a gente também, igual faz com a gente também. É a melhor conduta da gente tomar, o melhor caminho da gente tomar, do que ficar tecendo aquela consideração, aquele julgamento sobre a pessoa. E ele bota aqui, não te acredites a cavaleiro dos novos problemas que surgirão do caminho. Vai aparecer muito problema ainda para frente. Fala, todo serviço incompleto que deixaste na retaguarda, buscar-te-á de novo o convívio para que lhe ofereças acabamento. E é interessante, né, que até de um tempo para cá, incomoda um pouco, eu vou falar aqui muito pessoalmente, por exemplo, alguns termos, fulano é perturbado, fulano é daquela maneira. Toda vez que fala isso, eu começo a pensar logo em mim, porque eu também sou perturbado, eu também tenho um monte de defeitos. Então, antes de analisar os defeitos dos outros, antes de você olhar a trave, o cisco no olho do outro, lembra que tem uma trave no seu, como diz Jesus, né? Jesus estava dizendo o seguinte, não é que a gente vai deixar de participar do processo educativo uns dos outros, não. Mas a gente tem que saber como, porque tem duas maneiras de você estar fazendo essas observações. Uma é apenas para denegrir, para pontuar um determinado defeito, ou outra é aquela que você comenta em silêncio com alguém na intenção de procurar ajudar a pessoa, e depois comenta também em particular com a pessoa na intenção de você colaborar com o processo evolutivo dessa pessoa. Agora, quando a gente está num ciclo de amizade, né, longe da pessoa e falando pelas costas da pessoa, como dizem no vulgar,
A grande maioria das vezes a intenção está sendo apenas de denegrir, fantasiada, disfarçada de um monte de outras falsas intenções. Ah, não, eu estou prevenindo para que você, quando está prevenindo nada, é maledicência. Enquanto a gente estiver pontuando o defeito dos outros, é maledicência. Vamos começar a pensar dessa maneira e aí a gente começa a ser mais flexível com relação a isso. Porque ele fala para a gente, ó, todo serviço incompleto que a gente deixa na retaguarda, a qualquer momento vai bater na nossa porta e o remate legal de todas as nossas lutas pede o fecho do amor puro como selo da paz divina. Enquanto a gente não tiver o amor puro dentro da gente, a gente não vai conseguir caminhar. Outra coisa que ele fala, ó, a pedra que a gente arremessa do telhado alheio vai voltar com o tempo sobre o teto em que te asila, que é o que acontece. A lei de causa e efeito, ninguém foge dela. Até as dificuldades, os percalços que a gente está lançando um sobre a vida dos outros, daqui a pouco vai acontecer com a gente também. Os venenos que destilaste sobre a esperança dos outros tornarão no austo da vida o clima de tua própria esperança, testando-te a resistência. Não é? Isso vai acontecer. Então, às vezes a gente fica também esperando que os outros façam exatamente aquilo que eu acho que deve ser feito. Não, gente, cada um tem que fazer a programação para que nasceu e o que está dentro do coração, que está dentro da consciência. Cada um tem que fazer, a gente tem que aprender aquela coisa do viva e deixe viver, deixa a pessoa viver. Então, ó, aprende desde hoje a ensaiar tolerância e entendimento. Eu tenho que tolerar e entender aquela pessoa, para que o remédio por ti mesmo encomendado às mãos do agora não te amargue a existência destruindo de coração. Toda semente produz no solo do tempo e as almas imaculadas não. Toda semente com o tempo ela vai brotar. Agora, o problema é que a gente fica querendo exigir das pessoas que trabalham com a gente, ombro a ombro, lado a lado, que elas sejam perfeitas, que elas não tenham os defeitos, que elas consigam fazer isso, não, quando na verdade o objetivo é completamente o contrário. A gente tem que aprender a tolerar e procurar extrair o que tem de melhor da pessoa, colocar em evidência para que ela siga o seu caminho e continue evoluindo. Se eu tivesse que conviver com pessoas que ficassem pontuando somente os meus pontos negativos, eu me afastaria dessas pessoas, porque são as pessoas que vão estar o tempo todo só puxando a gente para trás. A gente vai ver o seguinte, que quando a gente encontra uma pessoa que insiste em ficar pontuando os nossos pontos negativos, essa pessoa acaba se tornando uma pedra no caminho, acaba se tornando uma coisa muito desagradável de convivência. Quando na verdade o ideal é a gente conhece os defeitos da pessoa, mas procura exaltar aquilo que ela tem de bom e procura estar estimulando o tempo todo essa pessoa ao trabalho, essa pessoa ao progresso. Tem que ser dessa maneira para a gente. É assim que a gente está abraçando a vida, com a ajuda do Emmanuel. Então ele fala, distribui portanto a paciência e a bondade com todos aqueles que se enganaram sob a neblina do erro, para que não te faltem paciência e bondade do irmão a que te arrimarás no dia em que a sombra te ameaça o campo das horas. E ele termina aqui falando, gente, é o segredo para a gente estar vivendo aqui, questionar menos e auxiliar enquanto a gente pode, amparar enquanto pode, socorrer, alivia, procura o bem, seja onde for. E, sobretudo, desculpa sempre, porque ninguém fugirá do exato julgamento na eterna lei. Todo mundo tem a sua parcela de erro, mas também tem a sua parcela de conquista, a sua parcela de acerto. A gente precisa muito, já que a gente está agora vivendo esse final de ano, em que a introspecção é uma coisa normal no ser humano, a gente fica pensando qual está sendo o meu projeto para o próximo ano. Meu projeto para o próximo ano, eu tenho que aprender a amar e respeitar o ser humano na etapa em que ela se encontra. Eu tenho que aprender a fazer isso. E para aprender, não existe ninguém perfeito, eu não vou conseguir modificar ninguém. Eu vou ter que aprender a conhecer aquela pessoa, extrair o que ela tem de bom e procurar estimular que ela continue aquilo que ela tem de bom. Mas lembrando, mesmo fazendo isso, o que é ruim na gente ainda vai aparecer. Quem conviver com a gente vai saber que a gente ainda tem os nossos defeitos e vão saber até com muita facilidade. Eu costumo falar isso com meus amigos, falar assim, convivendo muito pouco tempo comigo, vocês vão saber quais são os meus defeitos, sim. Mas a verdade é assim, a gente está lutando contra eles e a gente está procurando substituir esses vícios, esses apegos por atividades que sejam nobres voltadas para o Cristo. Então tenhamos paciência uns com os outros e auxiliemos uns aos outros, aliviemos uns aos outros. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.